Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6 do canal Hammer of Shadows. E nessa videoaula de hoje estarei ensinando a vocês a estarem fazendo um efeito bem bacana, né? Bem legal. Pode ser usado em qualquer tipo de letra que você for querendo estar fazendo, né? Vou abrir aqui elas para vocês poderem estar olhando, né? O efeito é esse daqui, efeito é explosão, né? Pode ser dado assim porque ele se parece que as letras estão se desintegrando, né? Como vocês podem perceber, parece que é explosão mesmo, daqui um zoom maior para vocês poderem estar visualizando, né? Mais ou menos nessa parte aqui do M, para estar se desfareirando a letra, né? Deixa eu ver aqui. Tem dois efeitos para ela, né? Um deles é esse que vocês estão vendo. O outro efeito pode ser aplicado também desta maneira, aplicando uma sombra embaixo, né? Todos os dois tipos de efeito ficam legais, né? Então, vamos aprender, né, a estar fazendo esse efeito magnífico, né? Primeira coisa que vocês terão que fazer é criar um novo documento, né? As dimensões poderão ser qualquer uma. Eu colocarei este tamanho, que eu acho que um tamanho grande é bom, né? Para estar se mostrando alguma coisa. Resolução para a internet pode ser 72. E se você for querer imprimir para algum trabalho, né, da faculdade ou escolar mesmo, coloquem a resolução em 300. Isso será ótimo, né, para a impressão. Mas como eu trabalho para a internet, deixarei em 72% o pixel, né? Bom, a primeira coisa que teremos que fazer é preencher esse documento. Poderemos colocar aqui o nome de principal, né? Ou se não quiserem nomear, não precise, né? A primeira cor vai ser uma cor como fosse um preto, né? Mas como fosse uma cor marrom, mais ou menos. Dá pra perceber que é uma cor meio que marrom depois que os efeitos são aplicados, né? Mas aqui é como fosse um cinza, claro. Um cinza mais pro preto, né? Ou algo do tipo. Agora criaremos uma nova camada. Daremos o nome dela de nuvem. Ou qualquer outro nome que vocês preferirem, né? A cor dela de segundo plano, né? Poderá ser um cinza, né? Um cinza um pouco mais claro do que o primeiro, né? Vamos em filtro, render clouds. Ficará dessa forma. Mudaremos o Blender Mode dela para Overlay, para não aparecer muito. Só no final que vai dar para perceber um, um pouco das nuvens, né? Agora iremos criar uma nova camada. Pode ser tanto assim Ctrl Shift Alt N, ou clicando aqui no botão. Os mesmos jeitos são as mesmas coisas, né? Para nós podermos começar, pegaremos um pincel aqui. O que eu estarei utilizando é um pincel próprio para esta aula, né? Que é um pincel de partículas. O valor dele que eu vou estar pegando aqui é o 2479. Este pincel aqui, eu achei legal ele, né? Para estarmos começando. Para isso diminuiremos um pouco, né? Desta forma, poderá ser. Acho que aqui tá bom. Se ele parar de diminuir, né? Pronto. Tem que ter aqui ser na cor branca, né? Acho que assim já está ótimo, né? Só deixaremos este pincel aqui para nós podemos estar localizando o nosso texto, né? Quando nós vamos estar digitando ele. Depois nós aplicaremos mais pincéis e colocaremos
efeitos nele, né? Pegaremos a ferramenta de texto. A fonte poderia ser esta daqui. Se quiserem baixar, tá no pack desta aula, né? Mas se vocês já tiverem uma em mente, que queiram testar com ela, é só ver se dá certo, né? Eu escreverei o nome do meu canal, né? Aumentarei um pouco ela, mais ou menos desta forma. Com as setas do mouse eu direcionarei ela mais para o centro. Para mim está bom desta forma. Agora iremos no FX aqui embaixo, né? E vamos colocar é, uma sombra externa, se eu não me engano. É, uma sombra externa, agora com a cor branca, né? Colocaremos a opacidade dela em 50%, o Blend Mode vai ser em divisão, o tamanho será 21. Agora vamos em brilho interno, a cor branca novamente, a opacidade será em 100%, o Blend Mode novamente será divisão, e a distância poderá ser qualquer uma que você já tiver em mente, né? Mas eu marcarei zero para não ter muita, né? O tamanho dela vai ser 20%, um tamanho razoável, né? E vamos adicionar um gradiente, né? Para este gradiente, para a primeira cor aqui, de vez do preto, nós colocaremos uma cor mais clara, né? 727272, um cinza um pouco claro. Essa cor já está ótima, né? Agora não mudaremos nada desta parte, deixaremos do jeito que está. Podemos diminuir aqui para ficar menor, né? Aqui nesse primeiro pincel localizaremos algumas partes mais importantes dele, né? E tentaremos centralizar mais para o meio da nossa letra. Feito isso, poderemos aplicar agora uns efeitos nele, né? Para ficar legal. Poderemos aplicar uma sombra externa ou uma interna. Mas para este efeito não tentarei usar muito desses recursos, né? Eu vou mais para os filtros, aí vocês decidem qual parte estarão utilizando, né? Eu converterei esta camada para filtro inteligente, para que no futuro nós possamos estar modificando esses detalhes, né? E vou em Blur e Gaussian Blur. Um desfoque poderá ser tanto esse quanto 2.8 também, né? É quase as mesmas configurações, só que eu não quero que fique muito desfocado para essa primeira camada de partícula, né? Para esse primeiro pincel. Criaria uma nova camada, pegaria o pincel novamente, mas agora este pincel será outro tipo de pincel de partícula, né? Pegarei este aqui, 2500. É um pincel bom para estarmos começando, né? Com a cor branca novamente, né? Não se esqueçam. É, Focarei mais nele aqui no centro da imagem para simbolizar que a explosão começou daqui, né? Desse tamanho acho que está ótimo. Agora pegarei um novo pincel também. Poderia ser até o mesmo, né? Daquela outra vez. Poderia ser este pincel aqui. Só que dessa vez eu aplicarei ele no centro novamente. E vou em editar. Se quiser criar uma nova camada para esse pincel também pode criar, né? Eu acho que eu vou fazer isso.
Só para diferenciar um pouco, né? Tentarei focar mais aqui no meio da nossa figura, né? E vou em editar, transformação, flip horizontal, para não ficar no mesmo tamanho e no mesmo local, né? Agora pegarei uns pincéis normais, né? Um pincel com a dureza em zero, né? Agora nós podemos até juntar as duas imagens, né? Eu só não queria fazer isso antes, para não inverter ela, né? Para não fazer o flip, né? Também transformaremos ela em filtro inteligente, em Smart Filtro, né? Utilizaremos as mesmas coisas para ela. Vamos em filtro, blur, Gaussian blur. Agora esse aqui vai ser 3,8 para ficar mais desfocado, né? Como fosse as partículas que já estão se apagando, né? Também utilizarei o. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Este aqui mesmo, um filtro para deixar mais, digamos, redonda, né? Que fique mais expansiva dessa forma. Se quisermos diminuir, também poderemos, mas eu deixarei dessa forma para expandir mais, né? Aplicarei o filtro para ficar como fosse dessa forma, explosiva mesmo, né? E vou em filtro, styles e emboss. Deixarei desta forma, não mudarei nada. Para mim já as configurações já se conferem, né? Agora darei um Ctrl J nessa camada de texto, né? Tirarei a visibilidade dessa aqui, colocarei ela embaixo para que nós não desmanchemos nada dessa aqui. Se der alguma coisa errada, temos uma outra aqui sem estar editada, né? Rasteirizaremos esta camada. Criaremos uma nova camada, colocaremos ela embaixo, né? Daremos um nome dela de brilho, né? Deixa eu renomear essas aqui para pincel de partícula. Para que quando nós formos estar procurando alguma coisa, não temos que demorar tanto, né? Para estar procurando. Nessa camada aqui de brilho, pegaremos um pincel de pontas suaves, por isso que eu já preparei. Aumentaremos algumas partes dele aqui, né? Pintarei mais assim no centro, fica legal também, né? E algumas letras aqui também. Dessa forma aqui, acho que está bom, né? Para começarmos a estar trabalhando aqui agora, né? Agora nas opções de ajustes, né? Pegarei esse gradiente map, né? Este mapa de degradê. Também poderemos em imagem, ajustes, gradiente map. Mas eu irei por aqui, que já está mais fácil, né? Agora, no gradiente map, também poderemos deixar dessa forma, né? Fica legal, mas não é este o nosso objetivo, né? Para o começo daqui, pegaremos essa forma aqui invertida, né? Que comece pelo preto, para não demorarmos tanto, né? Configurando essas partes. Criaremos um aqui e outro mais ou menos dessa forma aqui também. Mais ou menos nas metades, né? Para você se localizar pode ser abaixo do sinal de porcentagem. E aqui a mesma coisa, abaixo do sinal de acima do sinal de porcentagem, né? E para configurarmos agora a cor, um amarelo
um meio que laranja, né? Que poderia ser E3A35A. E para a segunda cor, deixa eu posicionar aqui para podermos ver o que está acontecendo, né? E para a segunda cor será um amarelo já claro, né? 3F177. As cores poderiam ser estas aqui mesmo. Depois daremos um OK aqui para finalizarmos nossa transformação, né, dessas nossas cores. Fecharemos aqui. Vocês podem perceber que o efeito está meio que grosseiro, né? Poderíamos estar nos referindo dessa forma, né? Mas para isso nós vamos aqui no brilho, né? É, e reduziremos a opacidade do brilho para 20%. Depois disso, também colocamos aqui em Linear Dodge, né? Que é um adicional. Não fará tanta diferença assim, né? Mas fica melhor. Se quisermos também estar mudando um pouco estas letras, né? Está aplicando como fosse está se desintegrando, né? Teremos que pegar, clicar em cima da nossa palavra, no caso aqui é hammer, pegar a ferramenta de borracha. Eu vou pegar aquela que já tinha utilizado antes, né? Que é o 2479. Pegarei essas aqui mesmo e diminuirei um pouco. Lembrando que é com a ferramenta borracha, ok? Clicaremos em algumas partes, né? Para dar este efeito. Para estarmos mais ou menos meio que apagando mesmo, né? Estas partes do efeito, né? Que nós queremos que dê essa impressão, né? Acho que eu irei pegar uma outra, né? Que acho que essa aqui não tá pegando muito bem. Não tá dando um efeito desejado, né? Pegarei esta aqui de baixo, acho que tá bom. Ela é bem mais esfarelada, né? Tentarei pegar uma outra também para não ficar tão com padrão, né? Tão padronizado esses furos, né? Digamos. Pegarei este último aqui, 2500. Então eu passarei em algumas partes aqui. Será necessário mais de um toque, né? Para reconhecer bem, né? Porque como vocês podem perceber, os pincéis são de partículas, digamos, não minúsculas, né? Mas não é tão preciso assim, né? No toque deles. Acho que ficou bom, né? É, voltaria alguns passos, né? Para não sumir muito, né? Deixarei dessa forma aqui mesmo. Agora eu só pegarei a ferramenta é, de pincel. Pintarei mais algumas partes aqui. Lembrando que para poder estar pintando, né? Seleciona a camada de brilho que você criou. E também com a cor branca. Porque com a cor preta irá fazer ao contrário. Que é como fosse a borracha, né? Para essas cores. Você apaga com tudo. Então para isso eu pintaria mais algumas outras partes, né? Você teria que estar sempre selecionando aquela camada de brilho. Se no efeito pode sair não muito bom, né? Irei apagar aqui algumas partes aqui que eu acho que ficou muito grosseiro, né? Dessa forma aqui. E também, né? Tem aqui uns outros negócios podendo dar um Ctrl J aqui também, novamente, né? Rasterizar esta camada aqui para poder
rasteirizar estes estilos, né? Iremos aplicar aqui um novo estilo. Acho que pode aplicar, acho que não sei muito bem, mas acho que dá. Mas já estamos aplicando aqui um outro, né? Os mesmos processos, colocaria as mesmas cores, mas para fazer que nem vocês viram naquele primeiro, né? Que eu mostrei antes, fazerei com os mesmos códigos, que é E3A35A para o primeiro, e para o segundo colocarei 3Fs novamente, 1777. Feito isso, poderíamos perceber que dá outro estilo, né? Bem mais legal de estar se vendo. Poderá ser tanto o primeiro, né? Quanto este daqui. Vocês verem aí qual que vocês prefiram, né? Qual está pondo. Bom, espero que vocês tenham gostado desta aula de Photoshop CS6 com um efeito bacana, efeito de explosão, né? É, para quem quer usar as mesmas coisas que eu utilizei nesta aula, é só baixar o pack, né? Aí vocês encontrarão tudo que foi utilizado aqui. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Avaliem se puderem. Se inscrevam no canal se ainda não tiverem inscrito. E deem sua sugestão de próxima aula de Photoshop CS6 ou de CS5. Ficaremos por aqui com esta aula de efeito explosão e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!